Vocês sabem que nós temos o objetivo de atingir a marca dos 45 mil inscritos até o final do mês de novembro. É uma meta ousada, mas com a sua ajuda e com o seu like nós iremos conseguir atingir esse objetivo juntos, então eu conto com a participação de cada um de vocês. E hoje, Bolsonaro mais uma vez nos colocou em um enorme constrangimento internacional. Bolsonaro é uma máquina incansável de constrangimentos internacionais para o povo brasileiro. Mas você precisa ficar muito atento, porque as falas de Bolsonaro, elas nunca são falas para a comunidade internacional ou para o povo brasileiro como um todo. Bolsonaro sempre se direciona para uma parcela específica da população brasileira, 12 a 13%, que correspondem ao seu eleitorado. E para você entender esse vídeo, para você entender a mensagem de Bolsonaro na cúpula do G20, na reunião dos líderes do G20, você precisa ter em mente que Bolsonaro ele é um deputado federal do baixo clero, mesmo sendo presidente. E como deputado federal do baixo clero, Bolsonaro só pensa na reeleição e em absolutamente nada mais. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, eu sugiro que você leia o livro E daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro. Esse é o livro do canal que foi elaborado por mim e eu explico com detalhes como é o pensamento e como é a forma de agir de Bolsonaro. Mas como um deputado federal do baixo clero que só pensa na sua reeleição, Bolsonaro precisa fazer duas coisas. A primeira é ter uma postura populista, e ele já viu como isso é possível com o auxílio emergencial. A postura populista vai dar a Bolsonaro os votos necessários para a sua reeleição, os votos dos mais pobres. E outro caminho que ele precisa seguir também é continuar cevando a parcela dos bolsonaristas, esses 12, 13%, que são o seu, que no caso é o seu núcleo duro. O núcleo duro do Bolsonaro é a base sólida que faz com que ele ganhe a popularidade e tenha a força necessária para chegar forte no segundo turno. E ser eleito, óbvio. E Bolsonaro, ele faz todos os discursos para essa parcela da população. E vocês precisam sempre entender isso para entender os discursos de Bolsonaro e evitar as interpretações equivocadas que uma parcela gigantesca da mídia não consegue perceber. O que Bolsonaro falou no discurso dele que foi tão chocante? Bolsonaro, pessoal, ele se reuniu na cúpula do G20 e não poderia faltar o assunto do racismo, porque na quinta-feira nós tivemos aquele episódio bárbaro no Carrefour. E o país inteiro está comovido com isso, está lutando, está tentando se conscientizar, está se mobilizando. E nós tivemos horas antes desse pronunciamento de Bolsonaro com os líderes do G20, o general Mourão negando a existência do racismo no Brasil. Uma grande palhaçada, uma grande tolice, uma grande cegueira. Ainda mais vindo de alguém que é uma minoria, que é um índio, que também sofre muito preconceito no país. Mas o que Bolsonaro disse nesse encontro do G20? Ele reclamou dos protestos antirracistas. Ele disse que eles querem colocar a divisão entre raças no Brasil. E percebam essa parte como é interessante. Olhem a retórica de Bolsonaro. Aqueles que instigam o povo à discórdia, fabricando e provocando conflitos, atentam contra a nação e contra a nossa própria história. Mas ele é justamente essa pessoa que promove o conflito. Bolsonaro, ele só prospera no confronto, ele só prospera no conflito. Sempre foi assim desde o início da sua carreira política. O livro tem mais detalhes sobre isso e eu já falei em vários vídeos aqui também. Ele falou o seguinte, que ele é daltônico. Não adianta dividir o sofrimento do povo brasileiro em grupos, mas nós sabemos que determinados grupos sofrem muito mais do que outros. Ele está querendo defender a rápida defesa do caráter nacional brasileiro. Segundo ele, há uma tentativa de impor para o nosso território tensões alheias à nossa história, como se a tensão racial não fosse algo presente na história brasileira. Ele fala que o Brasil é um povo miscigenado e que isso é a essência do povo brasileiro. Abre aspas, contudo, há quem queira destruí-la e colocar em seu lugar o conflito, o ressentimento, o ódio e a divisão entre as raças, sempre mascaradas de luta por igualdade ou justiça social. É exatamente o que ele faz, mas vamos continuar. Ele diz que essas queixas sobre o racismo vêm de grupos que querem buscar o poder e diversos outros interesses. E ele continuou, não somos perfeitos, temos sim nossos problemas, enxergo todos com as mesmas cores, verde e amarelo. O que existem são seres humanos, bons e maus, e são nossas escolhas e valores que determinarão em qual dos dois grupos nós nos incluiremos.
E Bolsonaro, nesse discurso, ele é muito claro, ele está conversando com o seu eleitorado. Porque o que Bolsonaro quer fazer e o que esse eleitorado do Bolsonaro se sente com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro, essas pessoas podem expressar o seu próprio racismo. Elas querem uma desculpa para serem justamente racistas. E o Bolsonaro dá essa desculpa a essas pessoas. E ele conversa diretamente com eles. Bolsonaro percebeu que esse movimento antirracista é uma forma de confrontar e é uma forma de trazer a sua militância à atividade novamente. E ele dá os recursos argumentativos ou os argumentos retóricos necessários para que essa população que o segue continue atacando e continue sendo racista. E é por isso que nós temos uma batalha aqui no canal, que é uma batalha muito ferrenha contra os identitários, contra os militantes irresponsáveis. Porque os militantes irresponsáveis e os identitários, eles são o principal combustível para essa parcela da população bolsonarista continuar existindo. A militância precisa ter muita responsabilidade. A militância precisa ter muita maturidade para trazer essas pessoas para perto e mostrar como é a atual ou a realidade do povo negro e das minorias brasileiras. E não um discurso que distancie, é necessário trazer para perto. Porque todos nós somos brasileiros, todos nós merecemos respeito e todos nós merecemos ser tratados como iguais. Mas nós sabemos que há racismo no Brasil. Nós sabemos que as pessoas são tratadas de um modo diferente. Mas para que um branco racista enxergue como é o preconceito, é preciso que ele se coloque no lugar do negro. E como que eu faço para colocar uma pessoa no lugar do negro? Trazendo para perto e não distanciando. Não distanciando. A forma de vencer Bolsonaro passa, e o bolsonarismo, que é mais nocivo do que o Bolsonaro, passa pela militância inteligente. O problema é que a militância, uma parte considerável dela, não tem maturidade suficiente para ser inteligente. Isso é muito complicado. Difícil falar isso, mas o grande combustível do movimento bolsonarista são os militantes irresponsáveis. Bolsonaro não está ligando para o constrangimento internacional. Para ele isso não importa, e nem para os seus seguidores. Porque para eles, esse tipo de comportamento do Bolsonaro mostra simplesmente que ele é o líder perfeito. Porque ele não abaixa a cabeça para aquilo que está, abre aspas, na moda. Ele tem autenticidade e ele tem a coragem para dizer o que ele pensa. Mesmo as coisas que ele pensa sejam coisas extremamente cruéis, racistas, enfim. Entendam isso, porque se vocês entenderem isso, vocês vão entender Bolsonaro, os bolsonaristas, e vão entender como combatê-lo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. Combatê-los, isso é mais importante. Combater o Bolsonaro e o bolsonarismo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e me sigam no Twitter, @profleoficial.